Então, a aula está sendo gravada, tá? Nossa aula de Tecnologia das Construções 2, semana 3. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria lembrar vocês, né, que inclusive eu pedi aqui no WhatsApp, né? Não deixem de fazer as atividades no AVA para não acumular deveres. Vejam que já temos alunos com quase 2.000 pontos e outros zerados, tá? Parabéns para quem já está com uma boa pontuação, tá? Isso aqui eu vi ontem, tá? Então, tem alunos que estão fazendo, aí as atividades principais que vocês têm que fazer é o estudo dirigido, né? E as atividades lá do AVA, tá? Tem alguns que estão com 0, né? Tem alguns que já fizeram bastante ponto. Isso ajuda bastante, principalmente agora no começo, que para vocês aproveitarem a possibilidade aí de ir conquistando os pontos, né? Muitos às vezes ficam lá por 100 pontos, 150 pontos, e aí se já tivesse se preocupando agora no começo, que agora estava tudo mais fácil, né? E aí vocês podem já ir conquistando seus pontinhos, tá? É importante isso, tá? Para vocês ficarem um pouco mais sossegados. Tá legal? Deixa eu abrir aqui Nossa, tô com 1 milhão de coisa aberta aqui. O livro. Então, a gente já viu aqui, né, na outra semana, a gente viu sobre steel framing, wood framing. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu tirar isso daqui. Então, a gente viu sobre sistemas construtivos, racionalizados, industrializados, steel framing, wood framing, e hoje a gente vai ver a seção 1.3, estruturas pré-moldadas, tá legal? Era legal, tinha uma outra matéria que chamava estruturas pré-moldadas, estruturas especiais e pré-moldados. Eu não sei se vocês ainda têm essa matéria. Em São José, eu já dei essa matéria. É bem interessante porque você aprofunda bem mais, né? Aqui a gente vai falar muito superficialmente. Mas como é aula de tecnologia da construção, é mais para a gente realmente conhecer o sistema, né? E poder depois buscar aí aprender sobre as suas aplicações. Uma coisa legal dessa aula também é que vocês podem aproveitar muita coisa para o TCC de vocês, tá? Se vocês se identificarem aí com algum tipo de tecnologia, vocês podem escolher, né? Eu já vi muitos alunos falando sobre steel frame, né? Tem muito material. Outra ideia também é que está sendo muito utilizado agora são as construções de isopor. Tem um ex-aluno da Anhanguera que formou aí no ano passado, 2019, 2018. Ele formou em 2018. Ele construiu, ele estava construindo em Jacareí uma casa de isopor, inteirinha de isopor. Ela é de isopor e aí você reveste ela com uma tela e argamassa, né? E aí ela fica com aquela casquinha, né, de argamassa e dentro das paredes é de isopor. Ela fica muito bem protegida, né, acusticamente e termicamente. Que o isopor é um protetor térmico muito bom, né? Então, se você tiver uma casa climatizada, por exemplo, tem um ar-condicionado no verão, a sua casa vai ficar com pouca energia, né? A sua casa vai ficar bem geladinha. Sendo que se tiver uma casa de vedação tradicional, né, convencional,
as paredes elas esquentam muito, né? Elas transferem o calor de fora para dentro, e aí você acaba gastando mais energia para manter ali o seu equipamento de ar-condicionado funcionando aí na temperatura que você quer. E mesmo que não tenha, né, o controle ambiental interno, não tem o ar-condicionado. Mesmo assim, se sua casa estiver fechada, a insolação vai passar pouco, né? Não vai ficar tão abafada. Eu acho que a principal característica do isopor é a leveza, né? Porque suas paredes vão ficar muito leves, você vai economizar na fundação, né? E você vai. E é legal porque assim, não, mas daí é só dar um murro na parede que ela estoura, que ela abre. Não, ela não abre, tá? Porque, primeiro, o isopor ele tem uma resistência muito grande à compressão. Mas se eu dobrar ele vai quebrar. Mas você tem ali a casquinha de argamassa dos dois lados, né? Com tela. Você não vai conseguir arrebentar aquela tela, né? Então você tem ali uma quantidade de argamassa para ter o acabamento, dar uma resistência ali superficial ao material, né? Que vai dar resistência à tração. Quem vai vencer é essa argamassa com a tela. E a resistência à compressão é o seu isopor. Então você vai poder colocar a sua janela. Você não vai precisar fazer verga contra verga, porque o isopor, por si só, ele já vai estar distribuindo as cargas. Então, a sua casa não vai dar fissura. Ela tem uma série de características que é bem interessante. Só que foge do comum, né? Então, quando foge do comum, o que acontece? Às vezes o material você não tem disponível aqui, aí tem que trazer de algum lugar longe, e aí encarece, né? Então vamos lá para as pré-moldadas, tá? Página 42. Passou já. Aqui, seção 1.3. Então vamos lá, estruturas pré-moldadas, né? O próprio nome já diz, né? Elas são moldadas previamente. A gente viu nas sessões anteriores. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Beleza. Nas sessões anteriores, nós, nós verificamos aqui, né, algumas particularidades da construção enxuta, né? Que caracteriza os sistemas que adotam essa premissa. Como forma de exemplificar o que foi exposto na seção 1, os sistemas construtivos tratados foram steel frame e wood frame, que possibilitam uma execução mais rápida e racionalizada das etapas da produção de uma edificação. Para tratar do tema dessa seção 3, criou-se um novo contexto. Você atua há bastante tempo com gestão de obras e foi convidado a participar da equipe de uma empresa que trabalha com projetos arquitetônicos, responsável por definir sistemas construtivos para novos empreendimentos. Lembre-se que citamos uma feira de construção para exemplificar sua participação no evento. No terceiro dia, a feira abordaria estruturas pré-moldadas e a empresa decidiu patrocinar sua ida ao evento, para que você pudesse acompanhar de perto o que seria apresentado sobre o assunto. Como você acredita que a industrialização da construção é um caminho sem volta, ficou satisfeito com a oportunidade de aumentar seus conhecimentos. Para o encerramento, estavam previstas palestras, mesa redonda, tal. Tudo isso estava descrito na programação impressa do evento. Chamou-lhe a atenção o fato do cartaz da chamada do dia ser organizado na forma de perguntas que fariam os espectadores refletirem previamente. Quais os métodos executivos de uma estrutura pré-moldada? Quais os critérios de controle de materiais e serviços? Quando esse tipo de construção se aplica? Considerando que será exposto a seguir, bem como seu interesse se aprofundar no assunto, você terá acesso a alguns conceitos relativos a estruturas pré-moldadas em concreto, suas características gerais, suas aplicações e etapas de produção. Com isso, em breve, você será capaz de responder às questões propostas, né? Essas 3 questões aqui. Então, estruturas pré-moldadas.
Quando você pensa em uma metodologia que integra aspectos da construção enxuta, o concreto pré-moldado, né, CPM, representa certamente um exemplo de sucesso na incorporação de técnicas de industrialização e racionalização em seus processos. É porque, né, você produz dentro de um local fechado, né, é indoor, que a gente chama, numa fábrica. Essas peças pré-moldadas, elas podem ser padronizadas, né, e aí o seu projeto é feito em função disso. E você tem mão de obra mais bem selecionada, né, você tem uma mão de obra que é mais fixa, né, do que a mão de obra de seria uma mão de obra nômade, né, que vai de obra em obra. Então, você tem um galpão num determinado local e você tem ali os seus empregados ali que podem ser treinados, eles ficam, existe uma permanência maior deles na empresa, né, do que de obra, como eu chamaria de nômade, né, obra que você vai pulando de local em local. Conforme cita Diógenes, esse sistema é conceitualmente também associado à pré-fabricação. Isso porque parte da etapa de construção é efetuada fora do local onde as peças serão instaladas em definitivo. Isso é verdade, né? Eu estava falando só de pré-moldado como pré-fabricado, né? Feito num local indoor, né? Que eu falei. Então, ele é associado, mas o pré-moldado também pode ser feito no local da obra, tá? Eu dei uma esquecida aqui. Mas pode ser feito na obra também, tá? Você pode montar no seu canteiro um espaço para você fazer as suas vigas, fazer os seus pilares, né? E, e aí depois içar esse material e levar até o local onde ele vai ser instalado definitivamente, tá? É associada à pré-fabricação, isso porque parte da etapa de construção é efetuada fora do local onde as peças serão instaladas em definitivo. O processo em série e em massa. No canteiro, praticamente apenas são encaixadas as peças em suas respectivas posições por meio de equipamentos de elevação. Com isso, alcança-se maior produtividade, controle e rapidez na construção da edificação, bem como diminuição do desperdício. Trata-se de um sistema bastante interessante também para vencer grandes vãos e possibilitar maior versatilidade na disposição dos espaços internos. Debs define o concreto pré-moldado como aquele que é moldado fora de sua posição definitiva. Já a norma 9062 da BNT declara que os elementos pré-fabricados passam por controle de qualidade mais rigoroso do que os pré-moldados. Mas isso não significa que um pré-moldado não possa ser pré-fabricado, tá? Pré-moldado pode ser pré-fabricado ou ele pode ser pré-moldado diretamente dentro da obra, tá? Que é menos comum, tá? Mas pode acontecer. Um exemplo de pré-moldado que é produzido em larga escala, em massa, são essas, por exemplo, muro de arrimo, né? Você já viram esses muros de arrimo que são peças que são pré-fabricadas e já vem pronto e você só encaixa. Você vai encaixando e vai montando seu muro de arrimo. É claro que tem que ser feito todos os cálculos, né, de resistência, tudo. Dependendo do muro de arrimo, aí você não pode usar só esse material, porque você talvez tenha que fazer um atirantamento e tal. Mas é um exemplo, tá? Então aí essas peças, elas são todas iguais, né? E você vai encaixando, e muitas não vão nem concreto, né? Você vai enchendo com areia, né, no interior das peças, e, e aí montando o seu muro. Existe também um muro que chama ribs, que é uma fogueira, né? Que é montada em fogueira. São umas peças, né? Tipo um I, tem o formato de um I maiúsculo, né? Ela é comprida, aí nas duas pontas ela larga, assim, parece um I mesmo. E aí você vai montando a rib wall. Aí você vai montando, você coloca essas peças de frente para o barranco, né? Para o talude, onde você vai fazer o muro de arrimo. Você coloca todas numa posição,
Aí a próxima fileira você coloca na posição invertida, como se fosse uma fogueira, né? Você coloca aquela madeira cruzada. Aí você coloca. Aí você vai lá e enche de terra, compacta, com a própria terra ali local mesmo. Aí você vai lá e coloca outra camada de ribs, né? Ribs são costelas, né? Você vai montando aquela fogueira e você vai enchendo de terra dentro, né, dessa fogueira, você vai enchendo de terra. Ou seja, você está armando a terra. Você tem um sistema de terra armada, é a terra com costelas. E aí você tem um muro de arrimo ali, feito com peças pré-fabricadas, né, pré-moldadas. Legal? Também não é muito comum ver. A gente vê muito muro de arrimo moldado no local, né? De concreto ou de alvenaria armada. Mas, assim, existem outras soluções que são bem interessantes. Comum que esse último conceito se refira às peças pré-moldadas nas proximidades da obra, instalações provisórias, sem os grandes investimentos, em estruturas, maquinários e equipamentos. Tá? É comum, né? É o que eu falei, pode ser feito próximo do local da obra ou no local da obra. Conforme discorre em Debs, as indústrias de pré-fabricados, como instalações próprias e larga produção, recebem tributação específica, o que contribui para desestimular seu crescimento e beneficia a existência dos processos mais arcaicos. O que acontece? Quando você monta uma fábrica, o que acontece? O Estado vem e aí tudo que você fabricar ali, quando você vai transportar, você tem que emitir nota fiscal. E ali a obra, quando você vende a sua obra ou você constrói para alguém, você também tem que emitir a sua nota fiscal. Ou seja, você tem uma bitributação. É cobrado imposto aqui, é cobrado imposto aqui. E o Estado não quer nem saber. Ele quer o dinheirinho dele para manter a máquina, né, com os maiores privilégios que eles possam ter. Então, se a gente, a partir do momento que a gente tiver um Estado enxuto, né, pessoas sérias que queiram reduzir a carga de impostos, aí a gente vai começar a ter a indústria funcionando melhor, né? Porque se você já está pagando um imposto aqui no pré-fabricado, por que você vai pagar imposto lá na obra? Né? Então, você teria que descontar esses impostos que já foram pagos aqui. Só que o Estado, normalmente, ele não quer nem te ouvir, tá? Então, aí como que você vai lutar para esse crescimento, essa mudança aqui, né? Só com mudança de leis. Mudança de leis, Congresso Nacional, tá? Então, aí precisa de lobby, precisa de deputados que criem essas leis ou abracem essas leis, né? Porque nem sempre são eles que criam as leis, né? A gente pode muito bem nós termos uma ideia, criarmos uma lei, mandar para um deputado lá e ele toca em frente o projeto, né? Ou lá, talvez num site lá do Congresso Nacional, do Senado, e a gente colocar uma proposta lá para que se mude, né? Então é importante que tenhamos aí deputados que entendam, né, de construção, entendam de economia, entendam de contabilidade e aí estimulem o crescimento, né? É isso que a gente precisa. Então a figura 1.9 ilustra um esquema construtivo conhecido como tilt-up, baseado na pré-moldagem próxima às instalações da obra. Peças concebidas nesse sistema são concretadas na horizontal e posteriormente erguidas para a sua posição final por meio de equipamentos de elevação, né? Tilt up, tilt como que é? Inclinar, né? Inclinar. Então por isso que é assim, elas são concretadas numa posição e depois elas são erguidas. Então elas dão uma entortadinha e são levantadas, né? Por isso que é tilt up, vem do inglês aqui. Esse caso aqui, né? Você faz o seu painel deitado, né? E aí, quando ele adquire a resistência necessária, você vai içá-lo, escorar, até você fazer as fixações dos travamentos necessários, né? Você põe o escoramento provisório
depois você fixa tudo, né? Faz os travamentos, faz as paredes e tal, e aí tá pronto, né? Eu estou acompanhando uma obra na uma obra lá no Interlagos, em São José. Está fazendo uma via. Deixa eu pegar. Cadê meu celular? A gente está fazendo uma via lá e eu fico olhando lá. Tem uma obra do lado que é da consultora MRV, né? Eles estão fazendo uma construção, eu acho que é residencial, né? Que ali é Campo da Mata e Campo das Flores. E aí eu descobri que tudo que a MRV faz em São José começa com campo. Todos os condomínios, né? Inclusive eu moro num condomínio que é da MRV que se chama Campo Alegre. E eu não sabia disso. E eu fiquei sabendo também que em Taubaté todas as construções da MRV começam com a letra T. E normalmente são nomes italianos, né? Por exemplo, Travertino. Então é condomínio Travertino, condomínio, sei lá, Távola, alguma coisa assim. Nomes italianos com a letra T. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tirei uma foto lá hoje. Só mostrar para vocês que às vezes é interessante. Deixa eu abrir aqui o meu Google Fotos. Não sei se já carregou. Ele não carregou ainda. Vou deixar ele aberto aqui. Eu conectei no Wi-Fi aqui o meu celular. Vamos ver se. A hora que ele carregar aqui, eu mostro para vocês, tá? É muito parecido com isso aqui, mas não é assim, tá? Lá eles são formas metálicas, né? Que a gente chama de forma trepante, né? Que você monta aqui uma fiada, monta outra fiada, aí você concreta, né? Aí ela vai trepando uma em cima da outra, né? Então se chamam formas trepantes que chamam, tá? Daí eu mostro, a hora que carregar aqui no meu browser, eu abro aqui para vocês verem, tá? Vamos em frente. Então, Diógenes resume no quadro 1.1 os tipos de concreto pré-moldado. Então, tipos de pré-moldado. Então, tem quanto ao local de produção. Isso aqui, gente, é um autor, né, um cientista, um engenheiro, né, um amante aqui da disciplina, que ele estabelece, ele classifica, tal, aqui, tá? Isso é para o nosso entendimento só, tá? Então, os tipos de pré-moldado, né? Tem quanto ao local de produção dos elementos, pode ser pré-moldado de fábrica ou pré-moldado no canteiro. Quanto à incorporação de material para ampliar a seção resistente no local de utilização, então você vai ter pré-moldado de seção completa, pré-moldado de seção parcial. O de seção parcial seriam os que você vai encaixando no outro. De seção completa seria uma peça inteira, né? Quanto à categoria do peso dos elementos, você tem os pré-moldados pesados e os pré-moldados leves. Quanto ao papel desempenhado pela aparência, você tem o pré-moldado normal e o pré-moldado arquitetônico, né? O normal, você não vai ter uma preocupação muito grande com a estética, né? Você vai... Agora, o pré-moldado arquitetônico, você tem que usar forma metálica, né? Se você usar uma forma metálica e fizer um concreto muito bem vibrado, muito bem acompanhado, usando as melhores práticas para a concretagem, quando você tira a forma, ela fica parecendo um mármore, né? Fica lindo o concreto. Eu já vi construções aparentes de concreto que fica muito, muito bonito, tá? Não fica só aquele cinza, não. Ela fica... Você vê alguns desenhos dele, você vê... É bem, bem legal. Segundo as definições contidas no quadro 1.1, sempre que é necessário complementar a peça estrutural com algum elemento resistente no momento da montagem, tem-se um pré-moldado de seção parcial, né? Então, você
você vai... um elemento resistente no momento da montagem. Então, aqui, por exemplo, você coloca um elemento resistente aqui, que é o escoramento, tá? E aí, isso só vai tirar o escoramento provisório quando você, por exemplo, faz uma cinta aqui, né, para segurar, uma cinta armada aqui, né, que seria uma viga aqui em cima, ou outras paredes que vão estruturar isso aqui. Então, é o que ele está falando. Então, é parcial, tá? Você tem que complementar para que ele fique íntegro, né, estável, né? Exemplo, vigotas de lajes pré-moldadas. Ele está querendo dizer aqui, ó, um exemplo, né? Que eu dei aquele exemplo ali que eu vi agora, né? Mas vigotas de laje pré-moldada, a laje pré-moldada normalmente ela tem as vigotas, né? Que correm no sentido menor, do lado menor de uma laje, né? Vamos dizer que seja um retângulo, né? A sua laje. Então, do lado menor você vai ter as vigotas, né? E você vai ter as tavelas, que pode ser de isopor, pode ser de bloco de argila, né? Cerâmica. E aí você depois vai colocar uma malha em cima, né? E concretar. E aí o concreto vai concretar o quê? A, a camada superior da sua laje, né? Uma capa. E o concreto vai invadir ali as vigotas, que normalmente a parte de baixo da vigota é de concreto, e a parte de cima tem um aço, né, para que você... Aí, aqui tem uma foto, tá? É o que eu estava falando. Você tem a vigota, né, a parte de cima tem um aço, né? E aí, entre essas vigotas, você vai ter ali uma tavela, né, de isopor ou de cerâmica, e a hora que você encher, o seu concreto vai vir aqui, né? Vai passar aqui por baixo, e é como se fosse uma laje nervurada, né? Não, eu falei bobagem. A sua capa vai ficar aqui. É que essa aqui está um pouco diferente. As vigotas que a gente, essa vigota aqui, ela tá bem industrial mesmo, tá? Tá bem resistente. Você vê que tem muitos, tem um bom aço aqui, ó, 2 barras aqui, ó, e ela tem muitos estribos, tá? Se a gente estiver fazendo uma laje residencial, uma laje normal, pequena, ela não é tudo isso aqui, não, tá? Deixa eu mostrar uma aqui. Deixa eu mostrar uma aqui no Bota laje pré-moldada. Deixa eu achar uma imagem aqui legal. Aqui dá para ver. Aqui tem várias, né? Deixa eu ver essa aqui se dá pra gente. Então, aqui dá para ver uma, né? Então, a gente tem aqui a vigota, né? E aí, quando você enche isso aqui de concreto, o concreto vai caminhar. Aqui em cima vai ter uma tela, né? Você não vai fazer sem tela, tá? Uma malha, que eu digo, de aço. Ela vai estar amarrada aqui nessa trelicinha aqui. E aí a sua laje vai ficar com a capa e o seu concreto vai descer aqui, né? E ela vai ficar integrada nessa peça aqui, subindo, como se fosse uma laje nervurada, como se tivesse pequenas viguinhas, né? Isso aqui é uma peça pré-moldada para você poder colocar ali, por exemplo, uma luminária, né? Para você fazer a passagem dos seus cabos elétricos, eventualmente algum tipo de tubulação, tá? Normalmente as tubulações elas correm pelas paredes, né? Elas correm pelo meio da laje, mas dependendo da situação, né? Pode eventualmente acontecer. Tá legal? E as lajotas a gente chama de tavela, tá? Sempre que você ouvir essa palavra, você sabe que é essa peça aqui, tá? Pode ser de isopor, tá? Deixa eu ver se tem de isopor aqui. Aqui não mostrou, né? Legal. Deixa eu ver se carregou aqui minha foto de hoje. Tá, carregou aqui. Deixa eu encontrar ela, eu já mostro para vocês. Uma coisa que é interessante, alguém já imaginou, tá? Não tem
muito a ver com a nossa matéria, mas tem tudo a ver. Alguém já imaginou aqueles cabos lá do Arco da Inovação em São José? Como que são por dentro? Então, você tem aqueles cabos lá que são amarelos, né? Que na verdade é uma bainha, né? Uma capa de polipropileno, né? Um plástico resistente. Ele tem aqui uma nervura que vai girando aqui em volta, né? Com uma espiral que dá resistência. E dentro você tem esses cabos aqui. Você tem 3 cabos de aço em cada um. Aqui, isso aqui é uma madeira, tá? Que está colocado só para o cabo não ficar solto, tá? Mas esses cabos aqui são soltos lá dentro, tá? E no caso ali, o cabo ele é só protegido pelo polipropileno. Não é cheio de nata de cimento aqui, como a gente faz numa viga, tá? Isso aqui é um cabo mesmo solto aqui dentro. E tem 3 cabos de aço aqui. Isso aqui é uma cunha, né, para fixação, tá? Isso aqui, essa foto eu tirei lá na prefeitura de São José. Eu fui lá numa reunião e aí eu pedi para eles para eu tirar a foto para mostrar para vocês, tá? Então, a foto do prédio, eu acho que não carregou ainda. Deixa eu ver aqui. Agora carregou. É essa aqui, ó. Essa aqui é a obra que eu estou fazendo, essa bagunça danada aqui, ó. Essa bagunça danada aqui é uma rede de drenagem, tá? Então tem um posto de visita aqui, a rede de drenagem está passando aqui no sentido horizontal, tá? E aqui a gente está escavando para fazer a ligação da boca de lobo, né? Então a gente vai colocar a tubulação aqui de 400 milímetros. Posteriormente aqui vai ter um pedacinho de grama, vai ter uma calçada e aí vai ter boca de lobo aqui. E aqui vai ser asfalto, tá? Aqui atrás está a construção que eu falei para vocês, que ela é toda de concreto. Deixa eu ver quem está me mandando mensagem aqui. Se é algum aluno. Não, não é. Bem, então aqui atrás, né, é o terreno vizinho, aqui, isso aqui é lá no Interlagos, né? Então isso aqui está sendo feito de concreto. Então aqui tem o trecho que está com forma. Deixa eu ver aqui, tem uma foto que está maior. Não, esse não. Aqui, essa foto está maior, tá? Eu tirei por cima do muro. Então aqui, deixa eu aproximar aqui. Será que dá para aproximar? Tá. Então aqui dá para ver, ó. Aqui são aquelas formas que eu falei para você, forma trepante, né? Então aqui esse quadradinho é uma forma, mais uma forma, mais uma forma, mais uma forma. E aqui tem outra, 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 outra. E aí você coloca dos dois lados, né? Primeiro, aqui tem todas as fases. Ó. Aqui no fundo, ó, vocês veem aqui a malha de aço, tá? Subindo. Os conduítes de elétrica, tá? E em algum ponto eventual por aqui vai ter a parte hidráulica também subindo, se ela não for subir por um shaft depois, né? E algumas instalações hidráulica já vai estar aqui. Aí você coloca as formas e concreta, e vai ficar assim, tá? Isso aqui é tudo de concreto armado. Todas essas paredes, o prédio inteiro é de concreto armado, tá? Eu não sei agora dizer para vocês por que é que foi tomada essa solução, tá? Se é simplesmente porque ficou mais barato, se é porque eles conseguem fazer mais rápido, talvez, ou se é porque talvez pelo risco de ter uma movimentação aqui, o prédio tem que ser de concreto. Não sei, gente, tá? Não sei dizer. Pode ser 1000 coisas, tá? Não dá para a gente saber assim sem conversar com quem fez o estudo de viabilidade dessa edificação. A gente não tem como adivinhar, tá? A gente pode supor, né, várias situações. Mas, assim, é muito difícil de ver um prédio assim, tá? Não sei se é uma tendência, e eu também não sei se, de repente, é um teste que a MRV está fazendo para saber se vale a pena, né? Então, eles vão montando aqui os seus andaimes, né, que são fixos aqui na própria estrutura do prédio, e vai sumindo. Isso aqui está bem rápido, tá?
primeira foto que eu tirei, tava no primeiro andar aqui. Tá legal? Então é isso. Depois tem outras fotos, mas aqui tá tudo misturado, minhas fotos particulares, então eu não vou nem descer. Não tem nada que, como é que é? Não tem nada que me deponha, mas tem coisas de casa, da minha família, tal, então. E essas fotos aqui eu tirei hoje na obra, tá? Legal. Só queria mostrar, então, esse sistema construtivo aqui que é bem interessante, tá? Então, vamos lá. A gente estava aqui nas vigas, né? As vigotas. As definições leve e pesado dizem respeito ao porte da peça estrutural. Por exemplo, vigotas de laje pré-moldadas são elementos leves e, por isso, não demandam equipamentos de grande porte para seu transporte. Já as vigas de pontes, devido ao seu elevado peso, demandam equipamentos especiais. Eu já fiz vistoria em viga de ponte de 40 metros de comprimento, né? É enorme, gigante, né? Viga de concreto, viga de concreto protendido, tá? Lá da Tamoios, lá em São Sebastião. Por fim, um pré-moldado pode desempenhar uma função arquitetônica, além da estrutural, por seu caráter estético, e assim costuma passar por um processo de acabamento em sua superfície para se garantir o efeito desejado. Então, costuma passar por um processo de acabamento, tá? Então, assim, mesmo que você faça uma concretagem perfeita, com uma forma, uma forma metálica, né, que fica mais liso possível, bem vibrado, normalmente você tem que aplicar depois um silicone, tal. Se ela ficar com mancha, se você fizer ela com compensado e ficar pedaço do compensado no concreto, porque não foi passado, o desmoldante falhou, qualquer motivo que seja, aí você tem que raspar, você tem que lixar, estucar, e aí você vai passar uma nata de cimento, vai fazer uma pintura, e aí ela não fica com aquela cor natural do concreto, que é muito bonito. No que diz respeito ao projeto estrutural, o CPM, né, o concreto pré-moldado, demanda a consideração de esforços diferentes daqueles apenas devidos à situação final da edificação, inclusive na ligação entre os diversos elementos pré-moldados. Outra diferença com relação ao projeto em concreto convencional é a necessidade de maior nível de detalhamento. Então, um exemplo aqui, né, que esforços, né, não apenas o da situação final, são aquelas vigas que eu falei que eu fiz uma vistoria, justamente ela tem os pontos, né, de içamento. E se você reparar em toda viga de passarela ou de ponte que é pré-moldada, se vocês observarem próximo da cabeça da viga, que é nas extremidades, ela tem um furo. Ali é onde foi içada essa viga. E aí é onde existem esforços que são diferentes dela na situação final, né? Então, essas vigas que eu fui fazer uma vistoria, elas estão acondicionadas no canteiro de obra, né? E elas sofreram fissuras próximas aos pontos de içamento. E aí eu fui fazer vistoria e tal, e eu descobri que os pontos de içamento estão no local errado. E aí eles queriam que fizesse um estudo para saber se essas vigas poderiam ser utilizadas ou se ia ter que descartar, tá? Porque elas estão há uns 3 anos no canteiro de obra, tá? Porque é obra do Estado, né? Lá do DENIT, DR, não sei, e simplesmente foi abandonado ou foi modificado, faltou dinheiro, eu não sei o que aconteceu, que ficou tudo abandonado. Tem túneis abandonados lá em São Sebastião, tem estradas abandonadas, tem pontes abandonadas, e assim, fortunas assim, imensuráveis, tudo abandonado. E aí eu fui lá ver essas vigas.
Deixa eu ver se eu tenho elas aqui. É interessante ver isso, porque mostra, eu gosto de mostrar para vocês a, a realidade, né? O que que acontece, o que que a gente pode fazer, né, depois de formado, né? Deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui. Que eu quero mostrar, porque é interessante que vai mostrar bem esse negócio do esforço que, que aconteceu. Eita, nós, só porque eu quero mostrar, não acho. Mas eu vou achar. Não tá aqui? Que estranho. Aqui não tá. Deveria estar aqui, ó. Quer ver? Deveria estar aqui. Deixa eu ver. Caramba, quanta coisa. Às vezes a gente vai fazendo as coisas, tem tanta coisa aqui. Que esse eu quero procurar aqui porque é bem interessante. Essa engenharia? Não, não é para estar aqui engenharia. Deixa eu ver um outro aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Caramba. Vou fazer uma busca aqui, eu já acho já. Aí eu continuo com a aula aqui. Ah, tá aqui, ó. Viga São Sebastião, tá aqui. Aqui, ó. Análise vigas tamanhos. Revisão 2. Eu vou abrir aqui. Então, aqui é um relatório de vistoria técnica, eu que fiz, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês... Ó, eu fiz em 2019, tá? Faz um ano. Então, foram verificadas fissuras existentes em todas as vigas, né? Vigas 1 a 20, vigas 1 a 25, armazenadas na canteira de obra. Encontradas somente ao redor dos pontos de içamento, tá vendo? É o que está sendo falado nessa aula agora, tá? Espessuras das fissuras variando de 0,1 a meio milímetro, tá? Realmente são fissuras, tá? Ocorrência de fissuras de comprimento diverso, todas as fissuras encontram-se em sentido perpendicular à aplicação da proteção. Isso aqui é um ponto importante, porque como ela é perpendicular à aplicação da proteção, quando ela está com proteção parcial. Quando você aplicar proteção total, então isso vai ser favorável, tá? Porque você vai protender, né? Ou seja, você vai apertar a viga no sentido e a fissura está no sentido perpendicular, ou seja, você vai ficar favorável, tá? Então, essas aqui são as vigas, né? Essas vigas aqui, sei lá, isso aqui tem o quê? Tem uns 2 metros de altura, tá? Ah, tem umas menores, tá? Tem umas menores. É que tinha umas que eu lembro que eu não conseguia enxergar aqui em cima. Então, se você for... Isso aqui, pessoal, tá no canteiro de obra há muitos anos, tá? Então, se a gente observar aqui a viga,
Aqui, ó, ela foi concretada, né? 27/9/2017. Isso aqui é a cabeça de proteção, né? Aqui é onde é aquela mesma bainha que tem no Arco da Inovação, tem aqui, mas daí você coloca o cabo de aço aqui, né? E aí você vai colocar aqui um macaco hidráulico, você vai puxar, né? E você vai fixar, você vai encher de nata de cimento aqui bem forte, né? Um grout aqui dentro, vai encher isso aqui de concreto, de nata, né? E aí, depois que adquirir a resistência necessária, você vai soltar o macaco hidráulico, e aí esse cabo ele vai ficar forçando a sua viga, vai estar prensando a sua viga. Isso aqui é o, é o concreto protendido, né? Aqui que eu queria mostrar, ó, tá vendo a fissura aqui, ó? Tem fissura aqui, tem várias fissuras, tá? E assim, quando você aplica a proteção aqui, né? A proteção normalmente vem de cima, principal, né? Então ela fica praticamente perpendicular aqui. Então, e é no ponto de içamento, né? Vocês estão vendo que onde está o ponto de içamento, né? No projeto, o ponto de içamento, isso aqui é a cabeça da viga. Esse ponto de içamento deveria estar aqui, de acordo com o projeto, tá? Aqui o ponto de içamento está na cabeça da viga, deveria estar aqui na alma da viga, e não aqui, na cabeça. 18/3/2017. Aqui, ó, não sei se dá para vocês enxergarem, dá para ver até um fantasminha aqui, ó. Quando foi feita essa viga, aí aqui dá para ver a fissura, ó. Espera aí. Aqui dá para ver a fissura, ó. Aqui, ó, onde estou passando o mouse aqui. Aqui fissura, tá? Aqui fissura. Exatamente onde içou aqui. E esse ponto era para estar aqui. Vocês viram que dá para ver um fantasma aqui de um furo. Ou seja, essa viga originalmente ela foi concretada e depois foi feita com o furo aqui e depois eles fizeram o furo aqui de alguma maneira, alguma coisa aconteceu. Ou essa forma aqui que foi usada, ela tinha um furo, né? E aí eles removeram e ficou uma marca aqui. A forma tinha um furo e aí eles tamparam esse furo, porque dá para ver os furinhos do concreto, o acabamento. Não parece que isso aqui foi enchido depois, mas dá para ver a marca aqui, ó. E assim, ninguém consegue descobrir hoje por que é que por que é que fizeram isso, tá? A empresa que fez essas vigas aqui, se eu não me engano, foi a Queiroz Galvão. Não tenho certeza, tá? Tô falando, eu acho que foi a mesma que fez a ponte estaiada em São José. E eles simplesmente já receberam isso aqui e foram embora e a gente não consegue mais informação. Aqui tem um cacho de vespa, tá? Porque isso aqui está abandonado. É isso aí, tá? Só queria mostrar para vocês como que pode acontecer, né? Aqui eu estava medindo, né, com uma régua de aço inox. E aí isso aqui é todo um relatório a respeito, né? No fim das contas, eu autorizei a usar essas vigas, tá? Essas vigas aqui, depois de aplicadas na ponte, né, elas ficam assim, né? O ponto de içamento dessas que são aplicadas foram feitos na cabeça do mesmo jeito. Aqui, ó, você vê, não está tampado, está tampado aqui, né? Ela está apoiada aqui sobre o neoprene, essa aqui já está aplicada no local, né? E essa aqui não tem fissura nenhuma, tá? Pode ser que isso aqui, aquelas outras, não essa aqui, essa está aplicada também. Pode ser que as outras, elas tenham sofrido, aqui, ó, aqui também, o furo estava na cabeça, né? Da viga. Aquelas outras pode ser que elas tenham sido içadas antes de dar resistência total do concreto, tá? Isso pode ter acontecido. Mas a gente não tem como saber agora. Então, aí eu coloquei algumas recomendações, né? Que tem que ser rigorosamente seguidas. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente poderia usar essas vigas novamente, tá? Não precisava descartar. Então, vamos continuar aqui. É sobre isso que está falando aqui, tá? Esforços diferentes daqueles apenas devidos à situação final da edificação.
As situações transitórias, às quais o CPM, o concreto pré-moldado, está exposto, correspondem à retirada das formas, transporte, armazenamento e montagem. Durante essas etapas intermediárias ao funcionamento da edificação, podem ocorrer, por exemplo, concentrações de tensões, distorções nas peças, momentos não previstos, etc. Aqui, ó, no transporte, tá? Quando içou, aquelas vigas lá, elas fissuraram. Você consegue imaginar outras situações desse tipo que o concreto pré-moldado possa estar sujeito, né? Pode estar sujeito a intempéries também, né? Nesses casos, segundo Diógenes, as solicitações podem ser ainda menos favoráveis do que as situações finais usuais a que uma edificação em concreto convencional estaria sujeita, o que torna uma solicitação desfavorável para a estrutura. Quando se dimensiona as ligações entre as peças, a opção pelos tipos articulados facilita a distribuição do carregamento, porém submete a estrutura a valores mais acentuados de flexão, comparando-se ao concreto convencional. É uma peça que ela esteja simplesmente apoiada, por exemplo, ela vai sofrer, ela vai estar livre ali para sofrer uma flexão, né? Por quê? Porque ela vai estar livre, né? Ela só tem uma articulação ali, às vezes ela só tem um pino que está segurando para ela não cair, né? Não se movimentar horizontalmente, cair. E aí ela, quando você aplica, vou dar um exemplo aqui de uma viga, né, que está sofrendo uma flecha, né? Está sofrendo um, um carregamento, né? Então ela sofre ali um momento máximo ali no centro. Como as extremidades dela são soltas, o momento vai ser máximo no meio. Se ela estiver engastada, por exemplo, vai reduzir o momento ali no meio, mas você vai ter tensões em outros pontos, né? No engastamento, né? Aí você pode sofrer vai ter um risco maior de cisalhamento. Então, na verdade, as tensões elas não sobem, né? Elas acabam só sendo distribuídas melhor pela peça. As ligações rígidas seriam a solução, né? Seria o engastamento, por exemplo. Contudo, são de difícil execução, o que impacta diretamente a rapidez do modelo, né? Sim, o que acontece? Se for pré-moldado, você tem que fazer em partes, né? E depois encaixar. Se você fizer uma peça muito grande pré-moldada, fica difícil demais de se executar e de se transportar. Aí perde, né, a razão de ser. Sobra então a opção semi-rígida. Quais outros tipos de ligações estruturais existem? Então, existe lá, né, o apoio simples, né, tem um apoio articulado, tem um engastamento e assim por diante, né? Estruturas pré-moldadas, etapas de produção. Oliveira explica que as etapas de produção de peças em concreto pré-moldado que variam em função do tipo de concreto pré-moldado. Segundo a classificação do quadro 1.1, nos pré-moldados de fábrica, as etapas envolvem a produção da peça, seu transporte à obra, montagens e ligações. A produção tem início com a montagem das formas, que normalmente são metálicas, para que ela possa ser reutilizada, né, e também dar uma melhor qualidade, né, ela é mais fácil de desformar, né, é mais garantido que ela não vai abrir, né, você consegue fixá-la melhor. Posicionamento das armaduras com aplicação de pré-tração nelas, quando for o caso. Isso aqui para o caso de concreto pré-moldado, tá? Que é muito comum você ter peça pré-moldada com concreto, eu falei bobagem, é concreto protendido, tá? Peça pré-moldada, protendida. Por quê? Porque você torna a peça mais esbelta, tá? E na fábrica você tem uma oportunidade, uma facilidade muito maior em se fazer a proteção das peças, tá? Você tem trilhos que você pode esticar os cabos, né, para que eles fiquem protegidos, sendo que na obra é bem mais complicado isso. Dosagem e lançamento do concreto. Concreto, tanto convencional como pré-moldado, pode empregar armadura passiva, né? A armadura passiva é a que a gente conhece, normal. Você montou a armadura lá com estribo, né, as barras longitudinais, né, os traspasses, né, os arranques, né?
ou a armadura ativa, aço protendido. Daí são as barras, né, o que eu mostrei lá, as vigas, né, o aço que é esticado, protendido. Há dois subtipos principais de proteção. Tem a armadura de proteção pré-tracionada e a armadura de proteção pós-tracionada. Então, a armadura de proteção pré-tracionada, normalmente você coloca essas barras num trilho, né? E aí você estica essas barras de aço, né? Ou cabos de aço, você estica, e daí, com esse cabo esticado, você vai botar a sua forma de concreto, vai concretar, e aí, quando esse concreto adquirir a resistência necessária, você vai lá e corta os cabos, né? Fixa aqui na cabeça de proteção, e ele já está pré-tensionado, tá? Pré-tracionado. A tensão só é relaxada após o endurecimento do concreto, tá? E aí, quando você relaxa a tensão, né? Você corta aqui, o que acontece? A tensão ela é transferida para dentro do concreto, ou seja, você aperta o concreto. É a mesma coisa que você ter né? Se você tem algo que está se deformando, né? Caindo a parte do meio, se você apertar, você vai conseguir segurar, né? É isso que acontece. E o pós-tracionada, você deixa as bainhas, né? Aquelas vigas que eu mostrei para vocês, elas já estão parcialmente tracionadas, tá? Protendidas. Mas a proteção final não foi dada nelas ainda. Você vê que lá tinha um buraco lá ainda, né? Para passar para se esticar os cabos. Então seria pós-tração. Você faz a peça de concreto com um furo, depois você puxa, né? Depois que ela adquiriu a resistência, você vai puxar os cabos para fazer a proteção, tá? Então, eles ficam dentro de bainhas, dutos. Somente após o endurecimento do concreto, elas são tracionadas. Seu processo de relaxamento, as forças de compressão no concreto são aplicadas apenas nas extremidades da peça. Quando ela é pré-tracionada, o cabo de aço é esticado inteiro, né? E aí, quando você solta, ele vai estar ali misturado dentro do concreto, ele vai estar prensando todas as fibras internas do concreto, né? E aqui nesse outro aqui, não. Como ela vai estar dentro de uma bainha, é só as extremidades que vão ter a compressão, né? Então, são cabos muito maiores aqui que a gente usa. Segue indicação de bibliografia para que você amplie seus conhecimentos sobre proteção e seu emprego no concreto pré-moldado. Na aula de estruturas especiais e pré-moldados, pessoal, o foco é esse, tá? O foco é concreto protendido, concreto pré-moldado, tá? Atente-se quanto às vantagens e ao método mais empregado. Sugere-se a leitura dos capítulos 1, 3, 1, 4, 3, 2 e 3, 5. Tá? Esse livro aqui, dá para... Aqui tem um site, né, que vocês podem acessar, tá? É só clicar nesse link aqui. Adicionalmente, indica-se a leitura da seguinte apostila. Parece que é do mesmo, né? Fala sobre proteção, né? Não, esse aqui é de Lute, esse aqui é de P. Bastos, né? É isso aí. Paulo Bastos, esse aqui é de outro autor, né? Não estou achando Lute, é Veríssimo, tá? César Júnior. Aqui está escrito Lute, aqui eu achei que era o autor, já que aqui está escrito P. Bastos. Mas está lá, tá? Vocês podem ler. É bastante interessante para vocês aprenderem, tá? Vai trazer bastante conhecimento para vocês. Vamos lá. Em seguida, assim que curadas e alcançada a resistência especificada em projeto, as peças são retiradas das formas, transportadas ao seu destino final, içadas por meio de equipamentos e conectadas à estrutura da edificação. Para seu manuseio, as peças pré-moldadas são projetadas já com dispositivos auxiliares para içamento, conforme mostra a figura 11. Qual que é o dispositivo auxiliar para içamento daquelas vigas que eu mostrei para vocês lá naquele trabalho lá que eu fiz, né? Qual é o dispositivo? É aquele furo, tá? Que depois ele é tampado, né? Depois de colocado, o furo é tampado, tá? Se vocês observarem, gente, quando vocês estiverem passando uma ponte, olhem as vigas pré-moldadas que tem, vocês vão ver que o furo é sempre na alma, tá? Sempre na alma. E nessas vigas que foram colocadas aqui, nesse viaduto aqui lá da Tamoios,
E lá em São Sebastião, vocês vão ver que o furo está na cabeça. Não sei por que eles fizeram isso, tá? Se você pegar o projeto dessas vigas, o furo está aqui, não está aqui. Existem lá umas solicitações, eu não sei o que aconteceu para eles mudarem a posição. Não sei se é alguma característica do guincho, eu não sei por que eles mudaram, tá? E também eu não posso dizer que fissurou porque o furo está na cabeça, porque essas que estão instaladas lá, elas não estão fissuradas. Então pode ser que eles içaram antes do concreto estar pronto, tá? Dele ter endurecido, dele ter adquirido a resistência suficiente, e aí fissurou. Pode ser que, pelo fato do furo estar na cabeça da alma, gerou um esforço maior e aí fissurou, tá? Pode também ser que isso aqui está fissurado e eu não consigo enxergar, porque como já foi aplicada a proteção, de repente isso aqui foi colocado antes, aplicou a proteção e a fissura ela simplesmente não dá para se perceber. Eu não consegui chegar bem perto disso aqui, né? Porque isso aqui está alto, né? Isso aqui está com zoom, tá? A câmera. E eu não consegui chegar, né, próximo para verificar se tinha fissuras igual a outra, tá? Mas o ponto de içamento é isso aqui, tá? Isso aqui é o ponto de içamento, que deveria estar aqui. Então, dispositivos auxiliares de manuseio, tem aqui, né, um gancho, né? Você pode fazer um orifício, né, com uma barra de aço para levantar, que é o caso daquelas vigas lá que eu mostrei para vocês, com orifício e cabo de aço, né, um furinho para cabo de aço para içamento, com uma chapa, né, um inserto metálico, que também é um inserto metálico, tá? Mas pode ser uma chapa para içamento e assim por diante. Aqui outra, o laço interno, né? Quando o laço é interno assim, né? Você tem um rebaixo na sua peça, e aí depois que você içou, terminou, você vem aqui concreto, e aí some, tá? Dispositivo fixado posteriormente com laço ou argola, né? Por exemplo, uma barra roscada, né? Que você deixa um nicho aqui, né? Igual esse nicho, você deixa um nicho, depois você rosqueia aqui uma argola para puxar. Isso aqui parece muito aquelas barras que tem no para-choque do carro, né? Você abre uma tampinha, aí tem uma barra roscada lá, você vai lá e coloca, você pega lá no bagageiro do carro, junto do pneu lá, você pega do step, você pega uma peça dessa aqui e rosqueia no seu carro para você poder puxar. Bem parecido. Tem carro que é assim, tá? Com dispositivo especial para levantamento lateral. Aí tem um reforço aqui para que você não quebre aqui a sua peça. Deve-se atentar quanto aos cuidados durante o manuseio da peça pronta para que não surja concentração de tensões, nem que ela se danifique antes mesmo de ser transportada à obra. O meio de transporte dos elementos prontos mais usado no Brasil é o rodoviário. Você já sabe que o concreto pré-moldado é um sistema industrializado de construção. Isso se reflete na organização do canteiro, no planejamento para que seja possível a circulação de caminhões, com os elementos produzidos, estocagem, conferências e sua organização. O canteiro deve ter disponível também equipamentos específicos para içamento das peças, tais como gruas e guindastes. Quais outros cuidados relativos ao planejamento do canteiro impactam diretamente as etapas de recebimento e montagem? Tem que ter um bom espaço, né? E a gente não pode esquecer, gente, que o pré-moldado também pode ser estrutura metálica puramente, tá? Ela pode ser também pré-fabricada, né? Ela vem pronta, vem pintada e você vai só encaixar na obra e depois você vai fazer a pintura final, né? Ou só os retoques na pintura. Figura 1.12 mostra o içamento de elementos estruturais de concreto pré-moldado por meio de grua. Ele não está mostrando nenhum elemento sendo içado, né? Mas vamos dizer que aqui, por exemplo, você tenha aqui essas paredes, né, de concreto, aqui você tem um encaixe, aqui deve ter parede no outro sentido, né? Porque é muito fininho para ser pilar, tá? Para ser viga, tá? Muito fininho isso aqui, aparentemente, tá?
Então, acho que as vigas devem ser apoiadas em cima desses consoles aqui, né? Aqui tem uma viga, né? Aqui tem uma peça. De repente aqui vai uma viga metálica, vai uma ponte rolante. Então aí teria que conhecer o projeto, né? Para poder visualizar o que exatamente é isso aqui. Mas dá para ver que é tudo pré-moldado, tá? Isso aqui muito bem feito, né? Outra etapa da construção de uma edificação em concreto pré-moldado é a ligação entre os elementos estruturais corretamente posicionados. A ligação é uma etapa prevista em projeto, a fim de que os esforços sejam corretamente distribuídos e convenientemente transferidos, né? A ligação, né, entre uma peça que você está colocando e a outra, né? Como que ela vai ser, né? Ela vai ser grauteada para ficar engastada, ou vai ser colocado um pino que permita que ela gire, ou vai ser colocado um pino no sentido vertical, que daí não vai permitir que ela gire lateralmente, né? Mas ela não escorregue, né? Então, tem vários tipos de ligações, né? Senden apresenta os seguintes tipos de ligações em concreto pré-moldado: isostática, rotulada, semirrígida, engastada e ligação entre viga e pilar. Tá? Para verificar se é isostática, a gente teria que fazer lá as continhas, né? Do número de apoios, né? E o número de fixações que você vai ter da peça. Ocorre ligação isostática quando não há transmissão de esforços horizontais entre as ligações, né? Você vai ter só nos apoios, tá? O que permite, por exemplo, o apoio de uma viga sobre o pilar por meio de uma camada de neoprene, ou seja, simplesmente apoiar, igual aquela que eu falei lá, está repousada em cima do neoprene, né? Neoprene é tipo uma borracha, né? É uma borracha semi-rígida, né? Isso é muito usado em ponte, tá? É muito usado no concreto pré-moldado, porque se você tiver ali na viga que você colocou, por exemplo, tiver uma ponte rolante, a ponte rolante você usa muito na fábrica, né, dentro de um galpão. Ela vibra, né? Ela rola, né? As suas roldanas lá, no seu trilho. Então ela vibra muito. Então, se você tiver concreto apoiado em cima do concreto, o que vai acontecer? Vai começar um desgaste ali, vai começar a quebrar. Então você tem que colocar em cima de um neoprene para que você não transmita as vibrações de uma peça para outra, ou se transmitir o mínimo, né? De um viaduto é a mesma coisa, né? Tem as vibrações dos caminhões, dos automóveis e tudo mais. E aí você não quer passar essas vibrações para o seu pilar, né? Da sua ponte. A partir da figura 1.13 é possível observar uma viga apoiada sobre um console, sendo a projeção lateral do pilar que recebe a viga, na figura 1.13. Trata-se de um recurso estrutural comum em peças que servem de apoio para outras e não recebem esforços horizontais. Aqui você vê aqui a sua viga simplesmente apoiada no console, tá? Isso aqui se chama console ou consolo, tá? Isso aqui é o seu pilar, e ele tem um console aqui, tá? Aqui em cima vai o neoprene, e o seu pilar é simplesmente apoiado aqui, tá? Esses estribos aqui, depois, quando você for fazer a sua laje, né, mesmo que seja uma laje pré-moldada, você vai encostar a sua laje aqui, e aí, em cima aqui da laje, você vai fazer uma capa, e você vai engastar aqui junto com essa viga, tá? Depois você pode colocar aqui uma argamassa também para fechar os vãos, né? Pode colocar uma argamassa aqui e tal, mas não uma que vai impedir a movimentação dessa viga. Depois ela acaba fissurando, né? Aqui, ó, essa projeção lateral do pilar é o console, tá? Chama-se console, essa projeção lateral do pilar. É um recurso estrutural comum em peças que servem de apoio para outros, tá? Ele está servindo de apoio para outra. Já na rotulada, há a transmissão de esforços horizontais, o que exige um reforço
reforço na ligação por meio do grauteamento de barras de aço unindo as duas peças estruturais, né? Teria barra de aço aqui. Normalmente aqui, gente, não estão vendo aqui, mas muitas vezes você em cima do console pode ter um pino, e aí isso aqui encaixa no pino, mas você não grauteia, tá? Então ela é só para evitar que eventualmente, é claro, isso aqui é hiper pesado e tal, mas para você direcionar, inclusive na hora de montar, né? Direcionar a sua peça para que ela fique exatamente na posição que ela deve ficar, que muito provavelmente vai ser no eixo, né? Tá certo? Então, uma viga e um pilar podem ser ligados com chumbadores, pino de encaixe, que é o que eu acabei de falar, parafusos e perfis metálicos. Então, o engastamento pode se dar por solda de chapa metálica entre a viga e o console, tá? Ambos podem ter uma chapa e você soldar ali. É desejável também produzir as peças estruturais já com as passagens para tubulações das instalações elétricas, hidráulicas, é desejável? Não. Tá, é desejável. Se você tiver um shaft, né, previsto em projeto, as suas peças não vão ter, né, não sei, as lajes, né, eles vão ter esses vãos, essas passagens, tá? Mas outras peças, se você vai ter a passagem de uma tubulação, de qualquer coisa que seja, um eletroduto, ela tem que vir feita, tá? Se você tem uma peça pré-moldada, não se fura a peça pré-moldada, tá? Você pode romper uma proteção, né? Você pode, dependendo de como você vai romper isso, você pode desestruturar a sua peça inteira, tá? Então não se fura, tá? Eu não diria que é só desejável, não, é mandatório, tá? Mandatório produzir as peças estruturais com as passagens para tubulações e instalações. É claro que, se houverem, né? Se não houver nada, tudo bem. Isso é possível a partir de uma boa compatibilização entre os diversos projetos de instalação, complementares, especiais e estrutural, de maneira a garantir a eliminação das interferências e garantia da correta continuidade dos furos e passagens necessários. Esse tipo de frase aqui, gente, vai sumir, tá? Daqui uns anos, quando a gente só todo mundo estiver usando BIM, você não vai precisar mais compatibilizar os projetos, tá? Porque eles naturalmente já vão ser compatibilizados, eles vão nascer compatibilizados. Que é, você tem vários escritórios de engenharia, um está fazendo projeto estrutural, o outro está fazendo um projeto geométrico, o outro está fazendo um projeto de instalações, e aí eles não se conversam direito, e aí você não tem uma harmonização entre os desenhos, ou seja, você não tem uma boa compatibilização, tá? Isso acontece muito, tá? E com o BIM, todo mundo, todos os escritórios vão estar trabalhando numa mesma plataforma, né? E aí, tudo que esse cara fizer aqui, esse cara está enxergando em tempo real. E esse aqui também. Então, se esse cara está desenvolvendo as instalações e esse está desenvolvendo a estrutura, ele está vendo onde passam as instalações, tá? Isso aqui vai estar em nuvem. E esses caras vão estar trabalhando no mesmo. Aí, não, mas esse cara está me atrapalhando nesse momento. Desliga o layer. Desligou os layers em 3D, né? Aí você está trabalhando ali. Mas esse cara está vendo o que você está fazendo. Se você interferir na instalação dele, opa, o próprio software já vai falar, tá? Estruturas pré-moldadas, controle. Pietro explica que a qualidade do produto final é assegurada pelo... Deixa eu só dar um print aqui, eu já continuo. Eu dou uma parada assim, às vezes, pessoal, para dar um print, porque eu tenho que controlar a presença de vocês, tá? Primeiro que eu preciso saber quantos alunos tem na aula. E segundo, que os alunos que mais comparecem nas aulas, eu posso dar pontos de participação, tá? Avaliação de classe. Então, eu quero que vocês participem bastante das aulas, né? Façam perguntas, se adiantem, tá? Se vocês puderem ver os links que a gente tem apresentado aqui, né? Veja o link, faça um comentário, tá? Nas aulas pares eu vou sempre fazer os exercícios, né? Então hoje é uma aula ímpar, né? A semana 3. Então hoje eu não vou fazer os exercícios, a gente vai deixar para a próxima aula fazer tudo de uma vez, tá? Então já façam os exercícios,
Quando eu for pedir para a gente corrigir, falar, ó, pessoal, alguém quer falar aí? Levantem a mão aqui e participem, tá? É bastante importante. O que alguém está perguntando alguma coisa aqui? O que é? Ah, tá, o Jonatas levantou a mão. Ô, professor, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem. Ô, Agora professor, que eu eu vi que você acabei de levantou. chegar na aula aí, que Aham, eu saí do trabalho agora, tá, tá bom? tá bom, sem problema. Então daí, hoje é a semana 3, né, certinho, igual eu tava escutando você falar agora. Isso, semana 3, tá? Então Certinho, então. você, depois, tem bastante coisa interessante nessa aula, tá? Então, ela tá rolando a 1h10, mais ou menos, porque eu atrasei um pouquinho. Ah, Uma hora e beleza, 10, então. 1h15. Então, Amanhã eu depois você assisto assiste a ao aula começo da gravada, aula. beleza? Nada, então. Valeu. Então, vamos lá. Ah, qualidade do produto final, pelo atendimento às normas relacionadas ao concreto pré-moldado, aos seus componentes, etapas principais, execução de formas, montagem das armaduras, proteção, quando houver, né? Concretagem, desforma, transporte, montagem. Ou seja, se você se especializar nisso aqui, você consegue realizar, executar produtos muito bons, né? Além disso, deve-se avaliar sempre o processo produtivo como um todo, se as etapas estão de acordo com o procedimento das normas e orientações do projetista, bem como conforme os documentos específicos da empresa responsável. Usualmente, as formas em processos com elevada repetição são metálicas, né, o que eu tinha falado, né, para que você possa reutilizá-las muitas vezes. Se elas forem bem tratadas, né, se elas não tiverem que sair na pancada, né, que a gente vê muito disso, né, que a forma ela tem que receber um desmoldante, né, ela tem que ser retirada no momento certo, você tem que usar as ferramentas apropriadas para puxar a forma, né, e não meter a marreta, né? Normalmente nas obras por aí a gente tem não tem todas as ferramentas necessárias, né? E aí o pessoal dá pancada na forma e aí destrói uma forma que poderia ser usada aí uma centena de vezes, sem brincadeira, tá? Forma metálica você consegue usar muitas vezes, uma vez a sua durabilidade é maior. Nas etapas de formas, o responsável na obra deve conferir as dimensões, concordância com o projeto estrutural, os esquadros, uso de desmoldante, ó, que eu falei, se for o caso, tá? Sempre usa desmoldante. Quanto às armaduras, devem inspecionar as dimensões, as bitolas do aço, diâmetro de seção transversal, quantidade de barras, uso de espaçadores, tá? Para deixar o cobrimento correto, proteção, quando for o caso, etc. Sempre de acordo com o projeto. O profissional deve se atentar também quanto a quaisquer outros detalhes solicitados em projetos, tais como presença de furos, passagens, reforços, etc. São pequenas variações que podem ter de uma peça para outra. Com relação ao concreto, é desejável que seja usinado, comprado de empresa especializada. Por quê? Porque ele vai vir com melhor controle tecnológico, né? As usinas de concreto, elas têm as balanças, né? O material deles é controlado, eles sabem a umidade da areia, né? Que é um elemento que incha, né? E pode alterar o fator água-cimento. Tem áreas de armazenagem, os produtos não são contaminados, né? Então, tudo isso aí. E você pode colocar os aditivos que você precisar. Então, tem que solicitar os resultados dos parâmetros físicos e mecânicos dos componentes, do cimento, areia, brita, aditivos, nota fiscal com indicação do respeito aos parâmetros solicitados na compra, etc. Além disso, realiza-se seu controle tecnológico, com vistas à conferência dos resultados de resistência mecânica, ou qualquer outro parâmetro físico e mecânico que se faça necessário. Empresas fabricantes de pré-moldados, que dispõem do sistema de gestão da qualidade implantado em suas plantas, devem manter a documentação relativa à conferência de todas as etapas do processo produtivo, indicando quaisquer não conformidades verificadas durante a produção das peças. Tá? Não só as que dispõem de gestão da qualidade, tá? São todas que devem fazer isso. Devem manter relação
a documentação relativa à conferência e tal, mesmo que não tenha sistema de gestão da qualidade, tá? Então, não é porque, eu não tenho sistema de gestão da qualidade, então deixa para lá. Você tem responsabilidade técnica, tá? Quando você concreta uma peça, você tem... E aí, eu usei 3 caminhões de concreto. Tá, o primeiro caminhão, em que lugar dessa peça que você lançou? Não sei. Tem que saber, gente. Se você está concretando uma laje enorme, você tem que ter um mapeamento de onde que você vai lançar o concreto, tá? Se você mapear, o pessoal na obra tem que executar de acordo com o seu mapeamento. Ou seja, o ideal é você sentar junto com o mestre de obra ou com o seu encarregado geral e fazer o mapeamento de onde você vai lançar o concreto. Porque se der um problema no caminhão que você descobriu posteriormente e você tiver que demolir parte da sua laje, você tem que saber onde que foi lançado aquele concreto, senão você está ferrado para descobrir. Aí, senão, você vai ter que chamar outros profissionais ou tirar cópias de prova de vários pontos para fazer ensaio de novo. Então, aí tem ensaio destrutivo, né? Ou a pessoa vai usar algum tipo de equipamento para verificar a resistência do concreto no local. Ou seja, você vai ter uma despesa e um tempo muito maior para resolver o problema. E se você tiver um mapeamento de onde você lançou o concreto, você não vai precisar de tudo isso, tá? E se você mapeou, quem está executando tem que obedecer. Se for empresa terceirizada, se for o seu encarregado, ele tem que obedecer o mapeamento, tá? Porque senão a gente perde o controle. A gente não vai saber onde foi lançado. Regularmente, seu processo produtivo deve ser auditado interna e externamente, a fim de se melhorar o controle da qualidade da produção. A construtora responsável pela montagem no canteiro também deve manter documentação e auditoria atualizadas, inclusive com relação aos equipamentos empregados na obra, né? Mas aí você tem lá o guincho, né? Aí o operador, ele tem que ter o treinamento dele, né? Guindalto lá, né? Tem que estar lá em dia, né? Ele é válido por 6 meses só, o cara tem que sempre sofrer reciclagem. Se você for por aí, você vai ver vários operadores de guincho, tá? Com suas licenças vencidas, às vezes por anos. E aí, a hora que dá um problema, aí eles vão falar, engenheiro, por que é que você não pediu ali a habilitação do cara do guincho? Eles falam, puta, nunca nem ouvi falar que tinha que ter, né? Não, a responsabilidade é da empresa terceirizada. Não, tudo bem, beleza, né? Mas você não deixa de ser corresponsável, tá? Principalmente se tiver fatalidade. Estruturas pré-moldadas. Alguns exemplos, né? O concreto pré-moldado é empregado na produção de pilares, vigas, barras, treliças, placas de laje, paredes, calhas, rufos e assim por diante, né? Então aqui é uma estaca, tá? Uma estaca pré-moldada. Você aplicar ela cravada, tá? Isso aqui é uma estaca hexagonal, né? Que tem 6 lados. E você vai fincá-la aí no solo. Estaca para fundação, tá? Normalmente elas, na outra cabeça lá, elas devem ter uma peça metálica, tá? Quando você estiver cravando, se você precisar emendá-la, ela vai ter que ter estranho aqui, ou tem aqui, está coberto de concreto aqui, tá? Tá por baixo aqui, que ela tem que ter, tá? Porque senão ela não suporta, ela arrebenta, ela quebra, tá? A hora que você bate, ou a hora que ela vai cravando, ela pega numa pedra, isso aqui trinca tudo. Ela tem que ter uma proteção metálica. Ou isso aqui está pronto e eles colocam a proteção metálica depois, pode ser isso. Isso aqui foi concretado, eles vão colar aqui com epóxi, tá? Cabeça da estaca, tá? Oliveira também trata dos pórticos e sistema do tipo esqueleto, comuns para a estruturação de galpões, montados com pilares, lajes e vigas pré-moldadas. Um outro exemplo de aplicação de pré-moldados são os painéis portantes, que acumulam a dupla função de estruturação e vedação, inclusive já com acabamento. Seu uso como elemento estrutural se dá quando a parede tem o papel de receber as cargas da edificação e transmitir aos outros elementos. Além disso, esses painéis têm a função de separar os cômodos e a área interna da externa. Por isso, também acumula a função de vedação. Tem como vantagem a supressão de tapas construtivas, pois apresenta acabamento liso e promove isolamento acústico, entre outras funções. O autor lembra também que diversas pontes são executadas em concreto pretendido e pré-moldado, e comenta que há diversas metodologias de montagem das peças.
A figura 1.15 exemplifica a montagem por balanços sucessivos, né? Balanços sucessivos. Você aumenta aqui um balanço, aumenta do lado de lá. Aumenta do lado de cá, aumenta do lado de lá, né? Ao mesmo tempo, você vai aumentando os balanços, né? E aí você vai ter um outro pilar aqui, né? Ou para cá, né? E aí até o momento que ele vai encontrar uma peça com a outra, tá? Você aqui, dependendo da distância, né? Você não vai precisar nem fazer escoramento aqui embaixo, tá? Dependendo de quanto suportar isso aqui. Pode chegar um momento que você vai ter que fazer um escoramento intermediário aqui, tá? Dependendo da distância. Vocês vejam sempre que essas peças de concreto que a gente vê, tudo que parece maciço, elas não são maciças, tá? Elas são ocas, tá? Elas têm aqui um caixão, né, que a gente chama, um caixão perdido, né? Muitas têm um alçapão, né, em algum lugar, na lateral, em algum lugar, para entrar, porque muitas vezes aqui dentro do caixão, você pode ter ali tirantes, né, de concreto protendido, que ficam lá dentro do caixão. Então, eventualmente, você tem que olhar lá para ver se está tudo ok, se eles não estão sofrendo corrosão, se, né, como que está o tensionamento, tá? Então, muita gente vê essas pontes, acha que isso aqui é um monte de concreto maciço, né? E não é, isso é muito mais leve. Aquele arco lá da Ponte Estaiada de São José, tem muita gente, né? A maioria das pessoas que eu pergunto, né? Você acha que aquilo lá é maciço, né? A maioria das pessoas fala que pensava que era maciço. E não é, tá? Aquilo lá é oco. Dentro, inclusive, foi instalada uma escada, você consegue chegar lá no topo. Lá no topo tem um alçapão em cima dela, que daí te dá acesso ao para-raio e a luz, a iluminação de segurança, tá? Para aviões e helicópteros. Ela é oca. Almeida apresenta as etapas de produção de lajes alveolares protendidas e em concreto pré-moldado no capítulo 1.1. Esses elementos estruturais são empregados lado a lado com camada complementar de concreto e podem ser apoiados tanto sobre vigas pré-moldadas e moldadas em loco, né, como metálicas. Segundo ele, as cordoalhas de aço são pré-tracionadas antes do lançamento do concreto, tá? São concreto protendido, o qual apresenta resistências à compressão acima de 40 megapascal. Aí você vai falar, putz, 40 megapascal é coisa pra caramba. Sim, as estruturas protendidas, né, elas têm uma resistência à compressão muito alta, tá? Porque elas ficam a vida inteira sob pressão, né, sob compressão, e aí elas não podem sofrer fadiga, né? Então elas têm que ter uma resistência à compressão muito alta. Alcançada a resistência do concreto, o pré-esforço é liberado. As peças são cortadas no tamanho desejado e armazenadas conforme mostra a figura 1.16, né? Aqui. Isso aqui é feito num trilho, né? E aí aqui, ó, aqui, né, nessas partes, aqui, principalmente na parte de baixo, né, que é onde vai sofrer tração, você tem as barras de aço, tá? E aí isso aqui de comprido, né? Você vai ter um trilho com as formas, e aí você vai esticar o cabo, e aí você vai concretar as peças. Aí, quando adquiriu a resistência, você vai lá, e aí você vai cortar as peças, em vários pedacinhos menores, do tamanho que você quiser, depende do que o mercado está pedindo, né? Vai cortar o cabo junto. Só que o cabo não tem como se encolher, porque o seu concreto está endurecido e ele está dentro do concreto. O que a sua barra de aço vai fazer? Ela vai ficar forçando o concreto para dentro, né? Então isso aqui, uma lajinha dessa aqui tem uma resistência absurda, tá? Muito alta. Se você tivesse essa lajinha aqui com armadura passiva, ela não teria a mesma resistência, tá? Sem medo de errar. Conforme você pôde acompanhar ao longo da sessão, o concreto pré-moldado é um sistema consagrado na construção pela capacidade de incorporar características industriais ao processo de execução. Aqui, investidores e clientes desejam construir um empreendimento mais rapidamente. É isso, você ganha tempo, tá? Quando você está lá fazendo as fundações, a fábrica está lá. Se você já tiver o projeto pronto, né, que é o ideal, muito bem planejado e projetado, você pode já disparar as suas plantas, né, executivas para fabricar a superestrutura, e enquanto isso você vai fazendo
e infraestrutura. Canteiros mais organizados e limpos, menor contingente de colaboradores na obra. Podem analisar a viabilidade de solicitar aos projetistas que estudem essa solução, né? Porque às vezes você gasta mais dinheiro num lado, mas você economiza de outro. E quando você às vezes ganha com tempo, às vezes tem um valor muito alto, né? Então, às vezes, você conseguiria lá fazer uma obra em 4 meses, e se você fosse fazer convencional, você levaria ali 6 meses, 7 meses. E aí, dependendo se você colocar a sua fábrica para funcionar e começar a produzir e ganhar dinheiro, às vezes, o que a fábrica conseguiu e ganhar de dinheiro cobre o preço mais barato da estrutura convencional. Vencer grandes vãos, dispor de maior espaço interno para organização de ambiente. Sim, as lajes protendidas, elas podem ser mais compridas, né? E aí você tem melhores espaços, né, para você poder movimentar suas empilhadeiras, suas máquinas e assim por diante. É comum a sua escolha na construção de galpões comerciais, shoppings, hospitais, etc. Segundo foi exposto, há diferentes metodologias na produção de concreto pré-moldado. Os pré-moldados de canteiro são produzidos nas proximidades da obra onde serão montados ou em seu próprio canteiro. Têm menores índices de repetição, pois são produzidos sob demanda, e por isso apresentam menor produtividade e menor grau de controle. Nesses casos, deve-se avaliar a viabilidade com bastante cuidado. Por exemplo, quanto ao uso de formas metálicas ou outro insumo que apresente preço elevado e possa inviabilizar a obra. Se você está fazendo, né, no local, muitas vezes você não consegue produzir essas formas metálicas, mas você pode usar chapa de compensado plastificado, né? Ou você pode alugar as formas metálicas, né? Existem empresas que você manda o seu projeto executivo, ela prevê as formas que precisa e ela vai alugar a forma para você. Você usa a forma e depois devolve, tá? Os pré-moldados de fábrica, por outro lado, têm elevado grau de repetitividade, o que pode viabilizar o emprego de insumos mais caros, né? As formas, né? Por exemplo, pois se ganha no volume e no prazo. As peças são produzidas em planta fora do canteiro, não necessariamente nas proximidades do empreendimento. Esse fator demanda a inclusão do transporte dos elementos da indústria para a obra, no estudo de viabilidade e orçamento da edificação. São custos, né, que a gente não pode esquecer. Esse grupo tem maior grau de industrialização e no canteiro praticamente as peças são apenas montadas. Esse subgrupo apresenta as etapas de produção da peça, transporte à obra, montagens e ligações. A produção consiste na montagem das formas, que podem ser metálicas, posicionamento das armaduras, com ou sem uso de proteção, dosagem e lançamento do concreto. Com a cura e ganho da resistência desejada do concreto, retiram-se as formas, transportam-se as peças para o seu destino final, onde são içadas por meio de equipamentos e conectadas a estruturas de edificação. O manuseio das peças concretadas se dá por meio de dispositivos auxiliares. Eles evitam o surgimento de concentração de tensões, danos no manuseio e facilitam a etapa. A montagem dos diversos elementos e pré-moldados que compõem a edificação envolve a ligação entre cada um. Isso aqui, gente, é só a gente está vendo aqui rapidinho porque a gente acabou de ver na matéria, né? Uma revisão, né? Aí tem as ligações, né? A gente já viu, né? Isostática, rotulada, semirrígida, engastada e a ligação entre viga e pilar. E são os consoles, né? As peças estruturais que demandam complementação por meio de outro elemento são do tipo pré-moldado de seção parcial, que era o exemplo das vigotas, né? De acordo com o porte da peça, podem ser leve e pesado. Isso é muito relativo, tá? Aqui é aquela coisa, que é leve e pesado. E tem médio, né? Depende. Vigas gigantescas, às vezes você precisa de 2 guindastes enormes para você erguer, né? Às vezes um só não consegue. E aquelas peças lá de 40 metros, né? Aquelas vigas lá que eu mostrei no meu relatório. Elas têm umas lá, estão variando lá de 25 a 40 metros. 40 metros com um guincho só você não consegue içar. A não ser que seja um guincho gigantesco. E olhe lá, não tenho certeza não, eu acho que não ergue.
Tem que ser com 2. Usualmente, aquelas que não demandam equipamentos para esse transporte são leves, né? Daí, ó, o que é equipamento de grande porte, né? Depende, se tem um guincho menor, um munk, né? Aí pode ser considerado leve. Pré-fabricado pode desempenhar também uma função arquitetônica, além da estrutural. Nesse caso, devido ao seu caráter estético, ele passa por um processo de acabamento em sua superfície. Ele pode ser lixado, estucado, pode ser aplicado silicone, e assim por diante. O controle da qualidade do produto é realizado com a avaliação do processo como um todo, né? Todas as etapas, né? Tem que estar de acordo com o procedimento das normas, com orientações projetistas e outras características do projeto, né? Na execução das formas são conferidas as dimensões dos quadros, uso de desmoldante. Com relação às armaduras, inspecionam-se as dimensões e bitolas do aço, quantidade de barras, uso de espaçadores, proteção, entre outros itens. Outros detalhes, né, como furos, passagens, reforços. Concreto é desejável que se esteja usinado, né, para ter um melhor controle de qualidade, a não ser que você tenha uma usina dentro da sua fábrica, tá? Virar na mão não dá, não existe isso, tá? Principalmente em estruturas protendidas, tá? A qualidade do concreto tem que ser superior. Deve entregar no dia da concretagem a nota fiscal, com os parâmetros do material. Mesmo os resultados fornecidos pela concreteira, a empresa que fabrica os pré-moldados realiza o controle tecnológico, que tem que ser em paralelo, tá? Para você poder conferir. De maneira a conferir por meio de ensaios, tá? É o que eu falei. É sempre desejável que as empresas fabricantes de pré-moldados, bem como as demais envolvidas na construção, disponham de sistema de gestão da qualidade, tá? Elas devem manter a documentação relativa à conferência de todas as etapas do processo. Isso é normal, tá? Para quem tem ISO. Todos os equipamentos e ferramentas devem ser aferidos dentro dos prazos recomendados nos respectivos procedimentos técnicos. A qualidade do produto final é assegurada pelo atendimento às normas relacionadas ao concreto pré-moldado, seus componentes e etapas principais, tá? Como execução de formas, montagem de armaduras, proteção, concretagem, desforma, transforma, montagem. Legal? Então aqui tem a situação problema, né? Que estava lá no início, né? Concreto pré-moldado para vencer grandes vãos. Então você tem lá a reunião com projetistas no sistema de um shopping. Dela participa um dos investidores que me pergunta: para esse tipo de edifício, o concreto pré-moldado seria indicado, né? E aí você diz que sim, no shopping. Sim, o concreto pré-moldado é indicado para a situação. E aí você vai dizer por quê, né? Por ser um shopping, o cronograma é apertado, pois atraso significa demora. Implantar as lojas e demais fontes geradoras de renda. Quanto antes você abrir a loja, antes você vai ganhar dinheiro. E aí é vantajoso. Em vez de ficar lá investindo dinheiro e a obra não ficar pronta. Demais fontes geradoras de renda, tais como estacionamentos, nesse sentido, o pré-moldado apresenta etapas bem definidas, racionalizadas e mais fáceis de controlar por meio de cronogramas. O sistema admite a interface com outros projetos, também industrializados, com fechamentos de vedações por painéis, fundações pré-fabricadas, acabamentos internos em drywall, etc. Além disso, trata-se de metodologia construtiva que permite projetos com grandes vãos, né? Peças pré-moldadas que vêm prontas, né? E você pode vencer grandes vãos, ter bastante espaço aberto. Que é bastante interessante em shoppings, né? Imagina um galpão para aeronave, né? Ele tem que ser, além de ser bem alto, ele ainda tem que ser bem largo, né? Ele não pode ter colunas intermediárias. Você tem um avião com a asa ali, tem uma envergadura enorme, né? Você tem que ter aí, fazer de pré-moldado ou estrutura metálica. Isso significa que a estrutura dos andares pode ser o mais aberta possível, para que as divisões internas ocorram convenientemente por meio de um sistema de vedação. Como, por exemplo, o drywall, placa cimentícia, divisórias, né? Normalmente divisórias são feitas de Ocatex. Tá, a Ocatex é uma marca, tá? Mas eu não sei dizer o nome do Ocatex, tá? É uma chapinha, né, de material de celulose. Parece uma madeirinha, assim, mas bem fininha, que faz a fórmica, né? Fórmica também é uma marca, tá? A gente conhece a Ocatex, é uma placa, né? A gente conhece a fórmica, né? É uma placa revestida, é um revestimento. Na verdade, a fórmica chama revestimento melamínico, tá? Esse é o nome
E aí todo mundo chama de fórmica porque é muito mais fácil. E o Eucatex deve ter um nome, tá? Mas agora eu não sei dizer. Chapa de tal, né? E aí, gente, a gente chegou aqui no Faça Valer a Pena, tá? São os 3 exercícios. Eu vou pedir, então, para a semana que vem, vocês leiam esses exercícios, tá? Tragam eles resolvidos aí nos seus cadernos aí para a próxima obra, para a próxima obra, para a próxima aula, tá? E, e leiam aqueles livros lá, tá? Que está indicando. Vamos fazer um teste aqui, já que a gente está aqui. Deixa eu só dar um print aqui na aula. Já que a gente está aqui vendo aqui, esse livro aqui, ó. Deixa eu dar uma clicada aqui para ver se ele vai abrir. Tá, ele está abrindo, tá? Então não está difícil. Ele fala aqui para a gente olhar a página, capítulo 1.4, 3.2, 3.5. Ele abriu aqui. Tá aqui, é da Unesp, né, de Bauru. Ele fala para procurar aqui o capítulo 1.4. 1.4, métodos de aplicação da proteção, tá? Na página 12. É bem curtinho, tá? Para você ver que... Ah, não, peraí, não é bem curtinho, não. Métodos de aplicação 1.4, daí tem 1, 2, 3, tem 5, né? Então vai da página 12 a 29, então não é pouquinho, tá? Então, na página 12. É bem interessante essa apostila, tá, pessoal? Tem bastante... Mostra bastante pré-moldado aqui, né? Isso aqui parece a Anhanguera assim, tem as vigas, depois vem as lajes, né, de piso, feito com pré-moldado também. Né? Vigas pré-moldadas protendidas. Vocês veem que elas são bem finas, né? Elas são esbeltas, né? Mas elas têm uma resistência muito alta. Seção retangular e para a cobertura de galpão. Né? Tem um formato de T aqui. Aqui, ó, viga pré-moldada protegida em seção T. Dá um T aqui. Para cobertura. Aqui, ó, a laje, né, alveolar. Alveolar, tudo que tem um furinho assim no meio, né, a gente chama de alveolar, tá? Essa aqui também é protendida, tá? Ela é pré-moldada e é protendida, tá? Se ela não fosse protendida, gente, vocês veem que ela é enorme, né? É dessas lajes aqui que usa aí nos prédios da Anhanguera. Eu não sei de Jacareí, né? Porque eu acho que Jacareí parece que era um prédio existente, eu não tenho certeza. Mas os prédios novos de São José também era um prédio existente, mas eles ampliaram. E aí deu para ver a obra, eles usaram essas lajes aqui, tá? São lajes enormes. E se isso aqui não tivesse protegido, você não ia conseguir trabalhar, não ia ter um vão livre desse tamanho, né? Para salas de aula. Aqui outro tipo de viga, né? Aqui vias de ponte. Bastante coisa interessante, tá? Essa apostila aqui é muito boa. Então, aí a gente nem chegou na página 12 ainda. Ele fala para a gente chegar lá na página 12, né? E estudar aqui métodos de aplicação de proteção. Então, aqui você vai ter bastante detalhes. Você lembra aquela foto que eu mostrei? Aqui, ó, a cunha, né? Cunha do tipo bipartida e cordoalha galvanizada. Exatamente aquela foto que eu mostrei para vocês lá dos tirantes lá do Arco da Inovação, ó. A cordoalha, né? E aqui a cunha bipartida, né? Na verdade, essa aqui é tripartida. Ela tem dois, três pedaços, tá? Ah, não, ela é 2 pedaços só. Achei que fosse 3. É porque ela não é dividida no meio, né? É um pedaço aqui, o resto é um pedaço só grande, ó. Pedaço grande e um pedaço menor aqui. E aí ela tem esse anel aqui que vai segurar essa outra cunha aqui. Aí o anel tá aqui, ó. Tá? Para quem não estava no começo da aula, essa aqui é aquelas bainhas amarelas lá que tem no Arco da Inovação em São José. E dentro dela, cada uma daquelas lá tem essas 3 cordoalhas aqui de aço.
Bem legal, gente, ó. Daí, aqui mostra, ó, isso aqui é o trilho que eu falei de proteção, né? Você ancora aqui as barras de aço, uma ou várias, né? Vamos dizer que você está aqui construindo aqui aquelas lajes alveolares, né? Então você vai montar, você vai esticar isso aqui, né? Você vai protender um cilindro macaco hidráulico, né? Você vai esticar isso aqui, aí você vai montar a sua forma, concretar, e aí, depois que der a resistência, você vai desmontar a sua forma e aí você vai cortar as barras aqui, ó. Aí você relaxou, e quando você relaxa, vai relaxar aqui nas cabeças aqui do trilho, né? Quando você relaxa aqui, o que acontece? Ela vai gerar proteção aqui. Então, aqui está exagerando, formando até um arco aqui, né? Por quê? Porque ela tá prensando a sua peça. Quando você colocar carga aqui em cima da sua peça, isso aqui tende a desaparecer. E aí ela vai voltar ao formato normal dela, né? Isso aqui é imperceptível, tá? A olho nu. Isso aqui é muito pouco, mas acontece, tá? E aí quando você põe a carga, ela volta ao normal, ou seja, é como se ela quase que não estivesse sofrendo tensão. Aqui tem algumas fotos de trilhos, aqui a laje alveolar sendo fabricada, tá? Aqui, ó, aqui a cabeça de proteção para a laje alveolar, ó. Então, essa máquina aqui, ó, ela tá puxando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabos, pelo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabos aqui, né? E aí você vai concretar suas peças aqui. Terminou, corta o cabo. E assim por diante, tá? Depois vocês olhem aqui essa apostila, tá? É bem legal. Olha só quantas proteções a gente pode ter, tá? Tá tudo muito bem explicado aqui, tá certo? Aqui, ó, aqui é um corte de uma laje alveolar, ó. Aqui, ó, tem uma proteção, aqui tem outra, tá? E assim por diante. Parece que aqui tem outra, aqui tem alguma coisa, não, isso aqui é uma brita, eu acho. Mas aqui tem, eu não sei se aqui tem que estar meio fora aqui do eixo, tá? Aqui deveria ter, pode ser que tenha cortado, não dá para enxergar. Nessa aqui dá para enxergar melhor, ó. Essa outra aqui, ó, dá para enxergar aqui, ó, em cada pezinho aqui, ó, tem uma cordoalha. É o que eu falei, sempre na parte de baixo, onde vai sofrer a tração, tá? Legal. E assim por diante, tá? Aqui explica, ó, tudo sobre a proteção, como é que funciona. Pô, isso aqui é legal pra caramba, gente, pra vocês estudarem. Dê uma boa lida nessa apostila, tá? Eu só não vou. Aqui, ó, só porque eu falei, né, que toda viga protendida, né, o furo é na alma, essa aqui tá com furo aqui na cabeça, só para me sacanear. Mas se vocês olharem na região, você pode ter certeza. Passa uma passarela, tal, procura esse furo aqui nelas. Normalmente está aqui, tá? Tá na alma, não tá na cabeça. Vai ver que foi a mesma empresa que fez. Que engraçado, hein? O furo aqui. Mas eu mostrei para vocês lá, né? Nas fotos lá. Aqui, aquela viga que eu mostrei nas fotos, né? Da inspeção que eu fiz, ó. Ela aqui, ela é assim, ó. Ela monta a armadura, né? E aí você tem as bainhas de proteção que correm aqui dentro. Né? Aqui dá para ver, ó. Elas correm aqui dentro, né? Normalmente elas têm o formato do diagrama de momento fletor. Elas começam num determinado ponto, e normalmente aqui em cima, né? E elas descem, fazem uma barriga, passam lá por baixo. Por quê? Porque aqui é onde você tem maior tração. Quando você vai chegando próximo do apoio, né? Ele vai distribuindo aqui para você vencer aqui a tensão cortante, a tensão de cisalhamento, tá? Que fica próxima do apoio. Tá? E lá no meio, a tração é embaixo, né? Basicamente embaixo. E em cima é compressão. Então não precisa se preocupar em protender em cima, porque sua peça já vai estar sendo protendida, tá? Desculpa, ela já vai estar sendo comprimida, né, na parte de cima, naturalmente. Então você vai aplicar proteção embaixo. E aqui a preocupação maior é em cima, tá?
Aqui, ó, igualzinho as que eu vi lá. Aqui o macaco hidráulico, né? Que eles chamam de cilindro hidráulico, para estirar, né? Esticar as cordoalhas, tá? Assim por diante. Depois a outra apostila que ele chama aqui, parece que é uma outra. Fundamentos do concreto protendido. Eu acho que é a mesma. É a mesma, tá? Ele chama aqui... Ah, não, tá. Paulo Sérgio. Veríssimo. Então, só se eu abrir a mesma. Deixa eu abrir essa outra aqui para ver. Ah, tá. Essa aqui é a outra, tá? Concreto protegido. Fundamentos básicos, tá? Aqui fala sobre proteção também, tá? É bem interessante. Aqui ele pede para olhar o capítulo 1, 2, 3 e 5. Tá? 1, fundamentos básicos sobre pré-moldido. Tem concreto pré-moldado aqui também, tá? 1, 2, materiais, concretos, aços de proteção, bainhas, calda de cimento para injeção. 3, sistemas de proteção. 4, ele não pede, que são critérios de projeto, tá? Ele pulou ali, mas é bom ler. E o 5 não tem. 1, 2, 3 e 5, tá? Não tem, tá? Só vai até o 4. Então, lê tudo, tá? Bem interessante. Muito legal essas apostilas aqui, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Façam então aqueles exercícios que eu tinha falado e por hoje é só, tá? A gente terminou um pouquinho mais cedo. Aproveitem então esse tempinho que sobrou para fazer esses exercícios aqui, já ficar com eles prontos, tá? Para a próxima aula. E deem uma lida aqui nessas apostilas, tá bom? Pelo menos até dar a hora da aula, tá? Certo? É que a gente não deu intervalo, foi direto, né? No fim, faltou só uns minutinhos. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tudo ok? Deu para entender? Os exemplos foram bons? Tranquilo, professor. Sim. Tudo beleza, então? Tranquilo. Os exercícios que você vai pegar somente na sua atividade, né? É só os das últimas aulas a gente já resolveu na última aula, né? A gente resolveu dar aula 1 semana 1 e semana 2 junto, né? Agora essa da 3, vamos resolver na próxima aula, tá? A gente resolve da 3 e da 4 junto. Tá, beleza. Tá legal? Falou então, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Até a próxima. Depois eu mando o link, tá? Da aula gravada. Beleza.